A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais importantes da história contemporânea. Ela mudou fronteiras, derrubou impérios e transformou completamente a forma como as guerras seriam travadas a partir daí. Mas para entender esse conflito, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para o final do século XIX e o início do século XX. Se liga aí que o Conexões Educa está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Produção, microfone novo, é isso mesmo, produção? Investimento, né? Cara, que isso! Recebendo em dólar. Você tava com saudade. No AdSense do YouTube tá pagando em dólar? Sempre. Pô, produção, não tô vendo esse dinheiro, não. Eu tô fazendo caixa 2. Galera, olha só. Imagina um mundo que acreditava estar vivendo a sua melhor fase de progresso. Cidades iluminadas, novas tecnologias surgindo, trens, automóveis, cinemas, telefone. No início do século XX, muitos europeus acreditavam que estavam entrando em uma era de prosperidade e modernidade. Nesse período, a Europa vivia um momento conhecido como a Belle Époque, ou a Belle Époque, ou a Bela Época na tradução, uma expressão francesa que determinou um modo de pensamento e a forma como os europeus viviam a partir do início do século. Era um período marcado por otimismo, crescimento econômico e grandes avanços tecnológicos impulsionados principalmente pelas transformações da Segunda Revolução Industrial. Durante essas décadas, diversas invenções começaram a transformar a vida das pessoas. O telefone facilitava a comunicação à distância. O automóvel começava a circular pelas cidades e as ferrovias conectavam regiões antes isoladas. E as novas tecnologias, como o cinema e o raio-x, mostravam que a ciência avançava rapidamente. Para os europeus, parecia que o mundo estava entrando em uma era de progresso contínuo. Mas por detrás dessa aparência de prosperidade e modernidade, a Europa também enfrentava profundas tensões políticas e econômicas. O crescimento industrial exigia cada vez mais matérias-primas e novos mercados consumidores. Para atender a essas necessidades, as potências europeias passaram a disputar territórios em outras regiões do mundo, especialmente na África e na Ásia. Esse processo ficou conhecido como imperialismo, e ele é um dos antecedentes fundamentais para você entender esse conflito. Países como a França e o Reino Unido, e até mesmo a Alemanha, buscavam expandir os seus domínios coloniais para garantir acesso a recursos naturais e ampliar, consequentemente, os seus mercados. Essa competição imperialista acirrou as rivalidades entre as potências europeias e criou um clima de constante tensão no cenário internacional. Um outro elemento importante desse contexto foi o crescimento do nacionalismo. Durante o século XIX, a ideia de pertencimento à nação ganhou cada vez mais força na Europa. Os governos incentivavam o patriotismo por meio da educação e da propaganda, e em alguns casos, do alistamento militar obrigatório. O nacionalismo estimulava o orgulho nacional, mas também gerava rivalidade entre esses países. Em muitos casos, ele vinha acompanhado de um sentimento chamado revanchismo, ou seja, o desejo de vingança por parte de derrotas sofridas no passado. Um exemplo claro disso ocorreu após a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1870 e 1871. Nesse conflito, a França, derrotada pelo recém-formado Império Alemão, perdeu a região da Alsácia-Lorena, um território rico em recursos minerais. A perda foi considerada uma humilhação para os franceses e alimentou durante décadas o desejo de recuperar esse território. Além das rivalidades nacionalistas e da disputa imperialista, outro fator que aumentava as tensões era o crescimento do poder militar das potências europeias. No final do século XIX e início do século XX, vários países passaram a investir pesadamente em armamentos, exércitos e tecnologias de guerra. Esse período ficou conhecido como a Paz Armada. Apesar de não haver uma guerra em andamento, as potências se preparavam, porque se sabia que uma hora essa diplomacia iria se esgotar, e isso fazia com que esse preparo fosse intenso para um possível conflito. Ao mesmo tempo, países europeus começaram a formar alianças militares, a famosa política de alianças, para garantir apoio em caso de guerra.
Aos poucos, o continente ficou dividido em dois grandes blocos. De um lado, a Tríplice Aliança, formada inicialmente por Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Do outro, a Tríplice Entente, composta por França, Reino Unido e Rússia. Esse sistema de alianças tornou a situação internacional extremamente delicada. Qualquer conflito regional poderia rapidamente envolver várias potências ao mesmo tempo. Antes mesmo do início da guerra, algumas crises internacionais já demonstravam um clima de tensão existente na Europa. Uma delas, a chamada questão marroquina. O Marrocos, localizado no norte da África, era um território estratégico porque ele permitia controlar a passagem entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. França, Inglaterra e Alemanha disputavam a influência sobre essa região. Em 1905, o imperador Guilherme II passou a defender publicamente a independência do Marrocos, desafiando a influência francesa na região. Isso gerou uma crise diplomática. E essa crise aumentou ainda mais as tensões entre as potências europeias. Após as negociações, chegou-se a um acordo. A França estabeleceu o protetorado sobre o Marrocos, enquanto a Alemanha recebeu territórios da região do Congo como compensação. Mesmo assim, o episódio aumentou a rivalidade entre os países. Outra região extremamente instável era a dos Balcãs, localizados no sudeste da Europa. Durante séculos, grande parte dessa região esteve sob o domínio do Império Otomano. Porém, ao longo do século XIX, esse império começou a se enfraquecer, abrindo espaço para as disputas entre diferentes povos e potências. O Império Austro-Húngaro, por sua vez, desejava expandir a sua influência sobre a região, enquanto a Rússia apoiava os povos eslavos que lutavam por independência. Em 1912, países como Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro formaram uma aliança chamada Liga Balcânica e acirraram aí as tensões frente ao Império Otomano. Esses conflitos ficaram conhecidos inclusive como as Guerras Balcânicas. Essas guerras fortaleceram o poder da Sérvia, que passou a defender a criação de uma grande Sérvia. Aí você volta lá nas tensões nacionalistas, o chamado pan-eslavismo. A Grande Sérvia uniria diferentes povos do Estado eslavo. Esse projeto, conhecido como pan-eslavismo, preocupava o Império Austro-Húngaro, que temia perder territórios para os nacionalistas sérvios. Por causa de todas essas disputas, os Balcãs passaram a ser conhecidos como um barril de pólvora da Europa. E foi justamente ali que ocorreu o evento que desencadeou toda a guerra. No dia 28 de junho de 1914, aconteceria o atentado de Sarajevo. Nesse dia, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava a cidade de Sarajevo, na Bósnia. Durante a visita, ele e sua esposa foram assassinados por um jovem... Produção, põe a foto da mulher do Francisco Ferdinando aqui. Vou colocar para você. Eu me esqueci o nome dela, mas coloca a foto dela aí para vocês verem só. É uma curiosidade. Essa mulher, ela era considerada para os padrões da época, né, uma mulher belíssima. E realmente ela tem os traços, né, muito bonitos. Olha a curiosidade para vocês. Sofia, exatamente. Produção, valeu. Aqui é rápido. Então, o Francisco Ferdinand, herdeiro do príncipe austro-húngaro, e a sua esposa Sophie foram assassinados por um jovem nacionalista ligado a um grupo radical, a Mão Negra, que defendia a união dos povos eslavos. O atentado desencadeou uma reação em cadeia. Em julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Logo depois, devido ao sistema de alianças existente na Europa, outras potências começaram a se envolver no conflito. A Rússia apoiou a Sérvia e, consequentemente, declarou guerra à Alemanha. A Alemanha declarou guerra à Rússia e a França e a Inglaterra, devido ao sistema de alianças, apoiaram os russos e declararam guerra aos alemães. Começava ali a Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido, inclusive, vai entrar na guerra após a invasão da Bélgica pelos alemães. Nos primeiros meses do conflito, a Alemanha colocou em prática o chamado Plano Schifflen, que previa derrotar rapidamente a França para depois concentrar as forças contra a Rússia. Para isso, os alemães invadiram a Bélgica e avançaram em direção ao território francês. No entanto, o plano fracassou. Após a resistência das tropas francesas
na famosa Batalha do Marne, em 1914, e esse momento inclusive fica conhecido como o Milagre de Marne, a guerra entraria em uma nova fase, a Guerra de Trincheiras, abandonando esse primeiro contexto que fica conhecido como a Guerra de Movimento, porque ele vai definir ali essas primeiras frentes de batalha. Na verdade, a gente vai ter aí a frente ocidental, onde o grande inimigo dos alemães serão os franceses e, posteriormente, os ingleses. Na frente oriental, a Áustria-Hungria não conseguiu submeter a Sérvia, que tinha o apoio russo. E lá na frente da África, a Alemanha vai ter muita dificuldade de vencer os franceses, que também vão receber apoio dos britânicos. Mas quando a guerra entra na fase das trincheiras, soldados dos dois lados passaram a cavar extensas linhas ao longo da frente ocidental. Essas estruturas funcionavam como posições defensivas e se estendiam por centenas de quilômetros. A guerra se transformou em um conflito extremamente desgastante. Durante meses e anos, os exércitos permaneciam praticamente nas mesmas posições, enquanto milhares de soldados morriam em ataques que muitas vezes resultavam em poucos avanços territoriais. Além disso, a Primeira Guerra Mundial foi marcada pelo uso de novas tecnologias militares, metralhadoras, aviões de combate, submarinos e artilharia pesada aumentavam o poder de destruição no campo de batalha e mostravam a real capacidade de maldade do ser humano. Outro elemento particularmente devastador foi o uso das armas químicas. Gases tóxicos como o gás cloro e o gás mostarda eram lançados sobre as trincheiras inimigas, provocando sufocamento, queimaduras e mortes dolorosas. A guerra também afetou profundamente as populações civis. No Império Otomano, por exemplo, a população armênia foi alvo de perseguições sistemáticas por parte do governo. A partir de 1915, milhares de armênios foram deportados e obrigados a marchar por regiões desérticas, enfrentando fome, sede e violência. Esse episódio ficou conhecido como o genocídio armênio, considerado por muitos estudiosos como o primeiro genocídio do século XX. O ano de 1917 marcou uma grande mudança no rumo da guerra, que até então poderia inclusive ser favorável à Tríplice Aliança. Nesse ano, ocorre a Revolução Russa, que levou à queda do czar Nicolau II. Produção, próximo assunto, hein? Vamos falar de Revolução Russa aqui. O novo governo socialista decidiu tirar a Rússia do conflito e assinou um acordo de paz com a Alemanha, o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Por outro lado, nesse mesmo ano, os Estados Unidos entraram na guerra e ao lado da Tríplice Entente. A participação americana trouxe novos recursos econômicos, novas formas militares para os aliados, ajudando a enfraquecer as potências centrais. No ano de 1918, a Alemanha enfrentava uma grave crise interna. O país já sofria com a falta de alimentos, o desgaste militar e as revoltas populares. Diante dessa situação, o imperador Guilherme II vai abdicar ao trono. Em 11 de novembro de 1918, foi assinado um armistício que encerrou oficialmente os combates da Primeira Guerra Mundial. Após o fim da guerra, os países vencedores se reuniram na Conferência de Paz de Paris, realizada no ano de 1919. O principal acordo firmado foi o Tratado de Versalhes, que impôs duras punições à Alemanha. O país foi obrigado a pagar grandes indenizações, perdeu territórios, teve seu exército reduzido consideravelmente e foi considerado aí o responsável pelo início da guerra. Essas medidas provocaram grande insatisfação na sociedade alemã e contribuíram para uma profunda crise econômica e política nas décadas seguintes. Além do Tratado de Versalhes, vários outros tratados que você aí vai pesquisar a partir de agora, contribuíram aí para essa resolução que vai modificar a estrutura diplomática, geográfica, econômica e social de toda a Europa. Por esse motivo, muitos historiadores consideram que as condições impostas pelo Tratado de Versalhes ajudaram a criar o cenário que, alguns anos mais tarde, levaria ao surgimento da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial deixou um saldo devastador. Milhões de pessoas morreram, impérios como o turco-otomano, o russo, o alemão e o austro-húngaro desapareceram e o mapa político da Europa foi profundamente transformado. Mais que um conflito militar, a guerra marcou o fim de uma era
e abriu caminho para as novas tensões que moldariam o século XX. Se você gostou, comenta, compartilha e aguarda a gente para o próximo vídeo. Valeu!